Olá, bem-vindos a mais uma aula EAD Treinamento Osciloscópio. Hoje, dando continuidade às nossas análises, já verificamos os barramentos I2C, o reset. Falaremos hoje de um outro barramento muito importante no nosso smartphone e no nosso iPhone, o barramento MIP. O barramento MIP é aquele barramento responsável por transferir os dados de um periférico à CPU ou GPU. Por exemplo, no caso de uma câmera, por exemplo, aqui eu tenho uma câmera, a RearCam ou a FCam, e ela vai transferir os dados pelo barramento MIP da imagem captada e digitalizada. E a CPU e GPU vão processar essa imagem, ou seja, o nosso barramento MIP é capaz de transmitir dados em altíssima velocidade, e é uma via de mão dupla. Então eu tenho aqui tipicamente o barramento MIP, CSI, Câmera Serial Interface, mas eu não tenho só o barramento MIP usado para câmera nos nossos smartphones e iPhone. Eu também, além do barramento da câmera frontal e traseira, eu também posso ter barramento MIP para áudio, posso ter barramento MIP para a interface do LCM, ou seja, o nosso display também usa o barramento MIP para transferir os dados dos caracteres da imagem, onde o display, o módulo LCM, pela sua matriz, vai converter os dados MIP na imagem no seu caractere para você conseguir interagir com a imagem expressa na sua tela. Então aqui eu tenho o J2019, que é o conector FPC do nosso módulo LCM, ou seja, do nosso módulo LCD. E eu tenho aqui os pinos do conector FPC, pinos 25, 23, 19, 17, 13, 11, 7 e 5. Todos esses pinos aqui do conector FPC são responsáveis pelo barramento MIP Data e barramento MIP Clock. E eu consigo observar aqui, por exemplo, no pino 25, eu tenho um filtro MI L2403, o pino 4 desse filtro MI, Electric Magnetic Interference, está ligado ao pino 25 do conector FPC. E ele é o barramento Data 0 com N. E o pino 3 do L2043, que é o filtro MI, está ligado ao pino 23, é o barramento Data 0 negativo. Então, em série com a comunicação MIP, eu vou encontrar filtros EMI. Esses indutores EMI estão ligados diretamente com os pinos da GPU, CPU, SRAM. Então aqui eu tenho a nossa CPU, onde eu tenho o pad A3. O pad A3 passa pelo pino 1 do filtro MI, L2043, sai do pino 1 ao pino 4, que é um indutor duplo, não é? É um filtro MI duplo, onde eu tenho o terminal positivo, o indutor pino 1 e 4, e o terminal negativo, os terminais 2 e 3 desse filtro MI. Então aqui eu tenho data P e data N. Todos esses pinos aqui saem da nossa CPU, GPU, SRAM. Então aqui eu tenho todos esses pinos saindo do A3, do B3, o barramento Data 0. Já no L2402, que é o outro filtro MI, eu tenho outros barramentos, é o Data 1 positivo, sai do pad A4, o Data 1 negativo sai do pad B4, e aqui agora eu já passo para o Clock. O Clock sai do pad A5, o Clock positivo, e o Clock negativo sai do pad B5, e o último filtro de barramento EMI do MIP, sai do pad A8, o positivo, e o pino 2, que é o negativo, sai do pad B8. Então esses filtros EMIs aqui, eles estão em série com o barramento EMI, onde vão trafegar dados aqui de altíssima velocidade, e esses dados vão ser conectados aos pinos do seu FPC, do seu módulo LCD. Bem, observamos também que a cada pino de data N e P existe um terra do lado. Data, terra, data, terra. Clock, terra, data, terra. E aqui tudo para evitar ruído e interferências espúrias. Esses filtros EMIs aqui, então, neles, nos pinos de dados, vão trafegar dados de altíssima velocidade entre o módulo LCM, que é o do seu display, e a sua GPU, CPU e SRAM. Para que esse sinal esteja presente, ou seja, se eu quiser medir com o nosso osciloscópio as frequências e as formas de onda do barramento MIP, nosso display tem que estar conectado, ou você tem que informar para a CPU que o display está conectado. Então tem aquele pino no nosso conector FPC que você vai informar ao Chestnut que o display está conectado, por exemplo, o pino 18. Então o ideal é você usar um híbrido aqui, ou então você pode alimentar aqui com 1.8 volts, que ele vai entender que o display está conectado e vai liberar a comunicação MIP.
Ou você usa um hybrid, igual faremos na nossa prática, conecta o display e meça diretamente no hybrid esses pinos e a gente vai ter acesso às formas de onda de clock, dos barramentos MIP, para vocês observarem como funcionam. Quais são os defeitos típicos ligados ao barramento MIP? O barramento MIP, não só da câmera frontal, da câmera traseira do módulo LCD, é aquele barramento que transfere os dados, tanto TX e RX. Então é um barramento de dados. Qualquer um desses barramentos que faltem no nosso caso aí, vão parar de executar a informação do seu periférico. Por exemplo, pode não aparecer imagem no seu display, pode aparecer uma imagem quadriculada, verde, azul, amarelo, sem imagem nenhuma. Esses barramentos são fundamentais para isso. Caso que eu me refiro aqui, lógico, ligado à câmera. A câmera também seria praticamente isso. Tem tensão de alimentação, tem controle, mas não tem o barramento MIP, onde trafegam os dados da sua câmera. O que vai acontecer? Não vai ter imagem ao acionar a câmera. Então os barramentos MIP são fundamentais para os tráfegos bidirecionais de dados entre a sua CPU, GPU e o seu periférico a ser controlado ou captados os dados dele. Você pode mandar dados ou receber dados nesse barramento MIP de altíssima velocidade. Vamos partir agora então para a análise do barramento no diagrama elétrico e depois vamos partir para a prática. Então eu estou aqui, vou clicar em Ctrl F, já estou com o manual do iPhone 6 aberto, Ctrl F, J2019, é onde termina o barramento MIP ligado ao módulo LCM. Então aqui estamos aqui no J2019, onde eu posso ver do lado esquerdo aqui os pinos 5, 7, 13, 11, 13, 17, 19, 23 e 25 são os pinos do barramento MIP. E eu tenho 11 e 13 especificamente, são os barramentos de clock, negativo e positivo. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 pares de barramentos de dados e um par de barramentos de clock. Esses dados aqui, se você observar um detalhe bem importante, vocês estão vendo aqui, ó, 90 underline. Nos manuais da Apple, esse 90 underline se refere a toda a parte de comunicação de dados, com qualquer barramento, MIP, I2C, USB. Então, se você quiser descobrir isso, uma dica interessante, clique em Ctrl F, digite lá 90 underline. Tudo que tiver com 90 underline são protocolos de comunicação de dados. Não só o MIP, mas barramentos do I2C, SPI, barramentos de comunicação do TriStar, do cabo USB, tudo está ligado com 90 na frente. Vamos procurar um pouco aqui para vocês verem então. Aí, ó, Rear Cam, está ligado no barramento MIP, câmera traseira, os filtros EMIs. Vamos achar mais aqui. Aí, ó, TriStar, barramento de informação BIS75PR, tudo 90 underline, se referem a barramentos de dados, comunicações. Aí, ó, barramento PCIe do Wi-Fi, 90 underline. Então, uma dica legal para você localizar aí. Vamos voltar então ao J2019. Voltamos ao J2019, que é o nosso conector FPC do nosso módulo LCM. E aqui a gente pode observar os barramentos MIP. O que eu vou fazer aqui agora? Vou selecionar um barramento, por exemplo, que eu queira medir. Vamos medir aqui, por exemplo, o pino 25. Data 0. Então vou selecionar aqui, ó, data 0. Então vamos lá pegar o data 0, vamos achar o filtro EMI desse data 0, copiar aqui, vou colar aqui dentro e vamos procurar. Então aqui eu tenho o indutor L2043. Eu vou pegar aqui a nossa ZXW, vou pegar o L2043, vamos energizar nossa board, que já está energizada aqui, vou conectar o socket do hybrid aqui e medir o pino 23. E vamos acompanhar também os outros pinos para a gente ver um pouco a forma de onda dos barramentos MIP. Vamos lá? E agora vamos lá, a nossa aula prática barramentos MIP. Bem, precisaremos para fazer a análise do osciloscópio no seu DSO ou DPO nos barramentos MIP, a nossa Power Supply, ajustada em 4.2 volts, corrente tipicamente 1.5 ampere, o cabo e power ou similar, para fazermos o boot da nossa board de teste, que usaremos uma board do iPhone 6, o eBridge, que facilitará as análises nos pontos de teste dos barramentos MIP. Utilizaremos então esse dispositivo muito importante e muito usual para quem quer usar o osciloscópio de forma mais segura, o eBridge do iPhone 6 também. Vamos precisar também de duas sondas do osciloscópio. Vamos usar
duas sondas, pois vamos medir agora, dessa vez, dois sinais simultâneos ao mesmo tempo. E aqui já estou com as minhas duas sondas conectadas. Vamos ativar o CH2. Então pressione CH2 e você vai ver que o feixe vai acender na tela do seu DPO ou DSO. Eu vou posicionar o botão, o feixe 2, um pouco para baixo, pressiono o número 1 e o Position agora habilitou 1. Vou colocar o canal 1 um pouco mais para cima, para eu conseguir ver de forma clara as formas de onda dos barramentos MIP. Vamos acompanhar o barramento MIP Data P e MIP Data N. E também, agora, estamos com a nossa board já conectada no eBridge e o módulo LCM também já conectado no eBridge. E eu consigo agora, então, com os test points que estão presentes no eBridge, conectar nos pinos pertinentes ao barramento que eu quero medir com as sondas do seu osciloscópio. Observe o detalhe importante também, que a sonda já está ligada no negativo do ePower. Então eu conectei o cabo com a garrinha jacaré, já conectei uma sonda do terminal negativo. Isso quer dizer que eu não vou precisar preocupar com o terminal terra das minhas sondas. Então estamos aí pronto para fazer as medidas do barramento MIP. Aí eu, no caso aqui agora, eu pressiono on-off e pressiono power. A placa vai botar normalmente. Nós vamos prosseguir com o nosso teste aqui agora. Então, no nosso eBridge existe a numeração dos pinos do FPC correspondentes ao FPC. Então aqui eu tenho o FPC, onde trafega os dados do DSI, barramento MIP DSI, Display Serial Interface. Nós vamos medir tipicamente dois pinos, pino 17, que é o data 1 negativo, e o pino 19, que é o data 1 positivo. Vou conectar a ponta preta no pino negativo, que é o pino 17, e o pino 19, vou colocar essa ponta, vou chamar de positivo, a ponta no pino 19, que é o data 1 positivo, ok? Então vamos lá. Vamos lá então configurar o nosso osciloscópio para botarmos a board e assim conseguirmos ver o barramento MIP. Eu vou precisar ligar o ePower e pressionar boot, ou seja, nossa placa tem que estar bootada para trafegar os dados de imagem do nosso LCD. Então vamos ver agora no DSO os caracteres, como são feitas as formas de ondas, os dados digitais que vão aparecer, exibir nos seus caracteres, ou seja, vão trafegar pulsos digitais aqui no seu DSO, na imagem do seu DSO, e esses pulsos digitais serão convertidos em caracteres. Afinal de contas, aqui também existe um CI driver que vai converter esses dados binários aí em caracteres aqui para o seu display LCD, ok? Vamos lá então para a parte de teste. Configurando o seu DSO para medir os barramentos MIP. Aqui nós estamos com o canal 1 com a escala de 1 volt e a frequência horizontal 400 microsegundos. Esse é o padrão que mediremos o barramento MIP. O que eu tenho que fazer agora? Configurar o meu canal 2 para a mesma forma de tensão e forma de frequência. Então o que eu faço? Pressiono o CH2 e agora no ajuste vertical vou colocar a mesma tensão, 1 volt, ok? Já está pronto agora para que a gente verifique os barramentos MIP. Vamos então, 19, terminal positivo, que é o canal 2. Já estou conectando aqui. 17, negativo, que é o canal 1. Agora, de forma meio acrobática, vamos lá, pressione o on-off, depois o power. Ok, já temos aí alguns sinais referentes ao barramento MIP. Agora eu vou trigar esse sinal, não é? Para a gente conseguir entender um pouco melhor as formas de onda. Podemos ver que uma está sobrepondo a outra. Então o que eu posso fazer aqui? Vou aumentar um pouco a escala de tensão, volts por divisão para 2 volts, no canal 1, 2 volts também, e a gente vai conseguir talvez agora ter uma imagem mais precisa das formas de onda. Já começou a melhorar. Agora vamos no ajuste horizontal e no trigger para a gente parar esse sinal aí. Infelizmente eu vou ter que soltar um dos pontos, então vou soltar um aqui, soltei o pino positivo e vou com a outra mão ajustar a horizontal, depois eu volto para a gente conseguir fazer as medidas melhores. Vamos trigar um pouco esse sinal aqui para a gente conseguir parar ele um pouco. Quando o display apaga, o barramento para de ter comunicação e você não vai ter mais imagem. Então o nosso display apagou, vou lá novamente, dar boot, pressionar power aqui para voltar a ter o barramento. Estou conectado no pino 19 por enquanto,
para configurar o nosso DSO na posição correta, e esse ajuste a gente terá condição depois de vermos melhor o canal 2. Então aí, ó, já está um pouco melhor. Agora a gente já vai conectar novamente no pino 17 a outra ponta. E aí temos o tráfego de informações do barramento MIP, dos pinos 19, que é o Data 1P, e 17, Data 1N. E aqui eu tenho pacotes de informações binárias e bits, né, que vão ser enviados à matriz do seu LCD, e ele vai converter em imagem. Vamos soltar mais uma vez para melhorar mais ainda a visualização dessa forma de onda para vocês. No horizontal, isso, vamos lá de novo no pino 17. O nosso display apagou, vamos lá botar novamente nosso aparelho. Ok, botamos o aparelho. E aí está a comunicação de dados entre o processo MIP DSI, Display Serial Interface, no nosso osciloscópio. Se eu quiser aumentar um pouco o eixo Z, não é? Para enxergarmos melhor. Aí. Existem transmissões de dados quando o caractere muda na sua imagem. Esses pulsos aí são caracteres mudando na tela do nosso iPhone. Então a tela vai aparecendo caracteres, transferem esses dados aí, que são convertidos em caracteres na sua matriz do seu LCD. Display apagou. Vamos lá mais uma vez. Power on. Foi para nível alto. Não transmitiu dados ainda. Nesse momento está passando o logo da Apple. E agora sim, vão passar a transmitir caracteres. Vou fazer um take agora para vocês verem o caractere, quando vai apagando, acendendo o caractere, e vocês verem a forma de onda aí que passa na transmissão de dados. Você pode ver que o caractere muda na tela, transfere dados lá para o barramento MIP. Mais uma vez, vou tentar botar aqui sem soltar as mãos. E aí vai. É importante salientar que essa parte inicial aí é o booting, não é? Então a nossa GPU não está em funcionamento ainda. O caractere aqui é de baixa qualidade, simplesmente um logo que vai ser enviado de baixa qualidade. Depois que o aparelho é feito o bootstrapping, a GPU e a CPU assumem o controle e você vai ter a imagem em alta definição. Então você consegue ver agora aí, visualizem para vocês verem quando mudar a tela aí do logo da Apple, vai alterar, vai transmitir dados e esses dados aí vão ser correspondentes à imagem que aparece. Aliás, não dessa forma, não é? Será correspondente de acordo com a matriz. A matriz do LCD vai converter esses dados nos caracteres que você enxerga no seu LCD. É isso aí. Muito obrigado. Grande abraço. Até a próxima aula.